O marxismo é uma verdadeira praga, tá? Por exemplo, quando eu falo que a Bíblia é a favor da pena de morte, tem muito cristão que fica oriçadinho. Mas o camarada ele não pensa biblicamente, ele quer pensar como o PT. E o que a gente vai fazer? Nós temos que ensinar o cara a pensar biblicamente. Então tu tem que comparar para o cara o seguinte: direitos humanos na Bíblia é para a vítima e nunca para o bandido. Gênesis 9, verso 6. Eu tenho 3 artigos escritos sobre pena de morte. E eu provo à luz da Bíblia que todos esses argumentozinhos furados aí é tudo besteira de ideologia marxista. Uma vez, uma advogada da igreja, depois que eu expliquei o assunto, veio falar comigo: nossa, você está indo contra os direitos humanos. Eu falei assim: minha irmã, se você aceita o PT, eu respeito a sua opinião, mas eu sou bíblico. Ah, mas eu não sou petista. Mas a sua ideologia é petista. Por quê? O que diz Gênesis 9, verso 6? Diz assim: se um homem derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Eu lhe pergunto, Gênesis foi escrito quando existia o povo de Israel? Para quem que Deus deu essa ordem? Para Noé. E quantas pessoas tinham nos dias de Noé? 8. E Deus falou o seguinte: a vida da vítima é tão sagrada aos olhos de Deus que a única forma do criminoso pagar é com a própria vida dele. Na Bíblia, nós civis, nós não temos autorização para matar, ok? Veja bem, nós somos civis. Agora, autoridades constituídas, Deus autorizou a decepar o indivíduo. Deixa você fazer a pergunta, irmão. Eu escrevi um artigo, um outro, que deu uma boa polêmica, só que os nossos irmãos marxistas não conseguiram refutar. E o cara veio brigar comigo. Você é uma vergonha você defender a sua ideologia política. Eu falei, política? Com toda essa quantidade de texto bíblico aqui, você está dizendo que é política? Político é você. Que texto bíblico você citou para me refutar? Eu fiz um artigo, irmãos. Entrem lá em leandroquadros.com.br. Código Penal Bíblico versus Código Penal Brasileiro. Eu comparei 4 crimes. Como que a Bíblia manda punir e como o Código Penal manda punir. Eu vou dizer para vocês agora, eu não tenho medo de dizer isso. Eu já disse na televisão, aí os caras ficam com medo. Então, se vocês não querem que eu fale, não deixe a pergunta chegar para mim. Porque se chegar, eu vou falar. Entendeu? Vou falar mesmo. Não estou nem aí. Né? Olha, irmão, se eu estou exagerando, que para mim, quem interferiu no Código Penal brasileiro foi o demônio. E eu vou lhe mostrar, eu quero que tu me diga, se eu tiver louco, você pode me dizer, eu sou aberto, eu faço tratamento, né, irmãos, para psiquiátrico, eu já fiz, mas eu acho que eu não sou tão pancado assim. Tá? Veja, como é que a Bíblia manda punir 4 crimes? Eu comparei a Bíblia com o Código Penal brasileiro. Como que a Bíblia manda punir? Roubo, homicídio, o bandido, né? Bandidismo, estupro, deixa eu ver, e sequestro. Eu comparei esses 4 crimes com o Código Penal brasileiro. Roubo. A Bíblia diz que quando o cara roubar, ele tem que devolver o dobro do que ele roubou. E se ele se desfez do roubo, ele tem que pagar 4 vezes mais. No Brasil, 8 a 10 anos de reclusão. Ai, que lindo. Agora imagine, se tivesse essa lei no Código Penal, a crise no Brasil estava resolvida. Porque o cara que roubou 1 milhão, ele tem que devolver 2. O PT ia ter que devolver 4 vezes mais porque eles se desfizeram.
Nós íamos virar país de primeiro mundo em poucos meses, porque na Bíblia, se tu roubou, tu devolve o dobro. E se tu desfez do roubo, 4 vezes mais. Quantos caras iam ter desmanche de carro no Brasil? Só que fosse muito idiota. Porque ele ia roubar um carro, desmanchar o carro, ia ter que devolver quantos para o cara? 4 carros. Vocês estão vendo? Anos de reclusão e às vezes nem devolve, né? E aí na Bíblia manda devolver 1 vez ou 4 vezes mais. Sequestro. Tem um tempo de reclusão a Bíblia, pena de morte. Por quê? A pressão que o bandido faz. Se você não pagar, eu vou cortar o dedo dele. Imagina a angústia para o cara que está ali, ouvindo, e para a família. Que não, e às vezes quando o cara paga mesmo o sequestro, aparecem os pedaços dele na casa da família. A Bíblia, pena de morte. No Brasil, alguns anos de reclusão. Se tiver bom comportamento, ele sai rapidinho. Estupro. A Bíblia considera o estupro como um homicídio. Se o cara estuprou a mulher, pena de morte para ele. Agora eu te pergunto. Uma das duas. Ou a Bíblia está errada, ou o Código Penal está errado. Eu não acredito, irmãos, no erro de Deus. Eu acredito que Deus... Aí alguém uma vez argumentou comigo. Mas é mais fácil, né, matar o bandido do que convertê-lo. Mas tem gente que não tem o que fazer para argumentar desse jeito. Por quê? Eu te pergunto. Quando Cristo perdoou o ladrão, o criminoso na cruz, Cristo tirou ele de lá? Mas Cristo perdoou. E Cristo, ele tinha poder ou não tinha para tirar o criminoso da cruz? E por que ele não tirou? Porque tem uma lei em Gálatas 6, verso 7. Nem ele saiu, que era inocente. E ele podia ter tirado o cara converteu. Ou não, já que ele converteu, eu vou tirar ele daqui. Não, Cristo não fez isso. Por quê? Gálatas 6, verso 7. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, queridos, não tem... na Bíblia, quando Deus perdoa o criminoso, ele perdoa. Não tem pecado que Deus não perdoe, queridos. Deus perdoa o estuprador, Deus perdoa o pedófilo, Deus perdoa tudo. Agora, Deus não tira as consequências do crime dele. Isso faz parte da justiça divina. Aí quando o cara vem me dizer que a Bíblia é contra a pena de morte, eu pergunto para ele. Então eu não sei que Deus é aquele no Antigo Testamento. Ué, o que ele mandava fazer com os pagãos? Fazer cosquinha neles? Bater com a varinha no bumbum? Pelo amor de Deus, gente.